caminhada, enfim, tudo muda quando a presença de Deus está no em nós ou com nós. E hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre nossos valores que a AD Campo Novo sonha, ora e profetiza para que isso venha acontecer em nosso meio. Valores estes que serão evidenciados através do nosso comportamento na sociedade, através das nossas ações, aonde Deus nos colocar. E esses valores, eles surgirão, eles aparecerão em nós, com a nossa intimidade, com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa vida no altar e também com tudo que a AD Campo Novo quer dar ou propor ou trazer para vocês em forma de cursos, de capacitações e de treinamentos. Então hoje, nesse momento, nós vamos elencar mais um dos valores que nós projetamos, sonhamos e profetizaremos sobre, e para que você saiba qual é o nosso objetivo, para que você compreenda qual é o objetivo da AD Campo Novo, e então, para que você lute, se esforce, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço, para alcançar esses valores, para que esses valores sejam evidenciados, que nós não precisamos dizer, porque a tendência às vezes é de as pessoas dizerem, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, geralmente é porque essa exposição está mostrando uma necessidade, não é sempre, mas geralmente, eu não minto, vai ver, ele tem uma historinha com a mentira. Eu sou transparente, às vezes ele tem uma historinha com a intransparência. Não precisa dizer, precisa é viver, e viver, quando a gente vive, não todo mundo vê, E aí, então nós precisamos, e hoje, então nós estamos nesse tema, Nós queremos, sonhamos, profetizaremos, estaremos orando e fazendo todo o nosso esforço para que a AD Campo Novo tenha jovens íntegros e disponível ao serviço cristão. Que nós tenhamos no nosso meio uma juventude íntegra e muito disponível, muito pronta. E foi a primeira canção que vocês cantaram aqui, os jovens, no congresso de jovens. E aí eu peguei vocês pela palavra. Vocês diziam, Dalvin, estou disponível. Peguei vocês pela palavra. Então agora eu vou fazer com que vocês saiam voando disponíveis para ser usado, e creio que é o sonho de vocês e que vocês querem isso, Queridos jovens que estão conosco, que vocês sejam usados poderosamente nas mãos do Senhor, que vocês sejam influenciadores nesse mundo que está em sofrimento, que vocês construam famílias poderosas e transformadoras no meio da sociedade. E vai acontecer sim, você crê nisso? Amém? Eu quero me basear no texto de Daniel, que no capítulo 1, versículo 17, quando é narrado ali a história de Daniel, e vou pensar bastante sobre Daniel com vocês hoje. E diz o texto, quanto a esses 4 jovens, que eram Daniel e os seus colegas que veio de Judá para o reino babilônico, quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Queridos, aqui nós nos deparamos com um texto, um livro muito conhecido da Bíblia, profeta Daniel. Observando a história, vocês vão concluir comigo e observar que Daniel, juntamente com Ananias, Azarias, com esses 3 irmãos ali, 3 irmãos não, colegas, amigos, companheiros,
de Judá, eles foram trazidos de Judá. Era comum, era peculiar com os babilônios, quando eles conseguiam entrar num povo e tomar uma civilização, ou tomar um reino, eles traziam selecionado, eles faziam muitos absurdos com as pessoas. Os babilônicos, eles eram muito terríveis na guerra. Quando os soldados adversários que eles prendiam, eles não executavam, mas eles tiravam os polegares das mãos e dos pés desses soldados. Tiravam fora, porque sem o polegar você não tem força, né? Sem o polegar da mão você não tem força. E sem o polegar dos pés você não corre. Não tem como correr sem os polegares dos pés. Não tem como tu ter agilidade para agir, para correr, para atacar. Tu caminha sem equilíbrio, sem os polegares. Então os soldados guerreiros, eles retiravam os dedos polegares. As mulheres, eles transferiam para outras aldeias de outras nacionalidades. Por exemplo, se eles tivessem tomado o Campo Novo, eles levariam as mulheres para Bicaco, para Três Passos, e que elas fossem usadas lá para procriação de pessoas para o serviço. E os velhos eles deixavam lá, na terra onde eles tomavam. Mas os jovens, olha, eles eram espertos e astutos. Os jovens inteligentes, talentosos, os jovens que tinham faculdade, tinham conhecimento, eles traziam para dentro do Palácio Real. Por quê? Porque eles trazendo esses jovens, eles começavam a aprender também da cultura dessa terra. Eles aprendiam, eles tiravam, eles destilavam desses jovens o conhecimento científico, geográfico, político, administrativo, todo o conhecimento. Eles sugavam desses jovens, para então eles usarem a seu benefício na administração babilônica. E Daniel e esses 3 meninos, eles se destacam por uma decisão de Daniel. Quando eles chegam lá, diz a Bíblia, era natural, era peculiar dos babilônicos, quando eles chegavam, qualquer jovem de alta cabedal, um baita de um conhecimento, uma capacidade científica, que eles traziam e serviam a esses meninos o melhor. Serviam as especiarias, as iguarias do rei. O que o rei comia, ele comia. O que tinha na festa, tinha lá de prato para eles à vontade. O vinho que o rei tomava, eles tomavam. Eles eram atraídos por esta vida tranquila. Um dia eu estava lendo sobre a Microsoft e achei que interessante, né? Que a Microsoft, os criadores de softwares, eles alugam, não sei se continua assim, mas na época que eu estava lendo, eles alugavam algumas mansões, ou tinham algumas mansões nos Estados Unidos, e eles colocavam os funcionários, os criadores de softwares, ali à vontade. Eles tinham tudo: piscina, água, gente servindo, governanta, tudo. Eles não precisavam fazer nada e nem cumprir horário, para que quando desse o estalo de algo novo, eles criassem. E foi assim que a Microsoft expandiu muito. E assim eu creio que eles copiaram lá dos babilônicos. Eles copiaram de lá, né? Eles já tinham isso lá na Idade Antiga. Eles tinham essa ideia de trazer um luxo, uma tranquilidade, para que eles ao automático lhes colocasse o seu conhecimento à disposição do Império Babilônico. Mas nesse contexto, Daniel, ele chega, e Daniel era judeu. E judeu tem alguns costumes alimentares diferentes. E os judeus tinham algumas regras de alimentação e também de vivência, de tempo, de conversa com Deus, de intimidade, jejuns. E Daniel chega e disse assim, olha só, ele chega e se posiciona, querido jovem, ele chega e se posiciona.
e diz assim para a pessoa que estava cuidando eles: aí, fazer o seguinte, eu não quero essas iguarias, eu não quero me contaminar com essas coisas. Embora eu entenda que não era só uma contaminação de algo religioso, porque tinha muita coisa dos babilônicos que eles podiam comer. E o vinho que os babilônios faziam era o mesmo vinho que Israel fazia no meu entendimento. Mas o que ele não queria se contaminar não era de uma forma religiosa. Ele queria dizer assim: eu não quero esse banquete. Isso não vai me comprar. Por isso que Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não era o alimento, entendo eu. Não era a bebida, entendo eu. Mas era o ambiente. O porquê daquilo que ele rejeitava. E aí ele faz uma proposta e diz assim: ei, vamos fazer um negócio aí. Eu vou comer só legumes e água. Observe que não é a comida peculiar dos judeus, só legume e água. O judeu gosta de carne, come carne. E de ovelha, né? Hoje eu ganhei uma pernil de ovelha, né? Não vai dar para todos vocês aí, mas eu vou comer. São carnívoros os judeus? São. Mas não lhe era, ele não quero. Eu quero carne, eu quero legumes por 10 dias. E aí você analisa aí como é que vai estar a minha aparência, a aparência dos meus companheiros. E aí, por quê? Porque quanto tempo duraria esse período? Durava geralmente 3 anos. Esses meninos eram trazidos de todas as suas nacionalidades e eles ficavam ali por um período de mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio às vezes, 3 anos, para então, observe, 3 anos e meio, tem lógica lá com Jesus, com os discípulos, e tem lógica com o discipulado, mas isso é para frente, tá? Eu só estou deixando os insights aqui, tá? 3 anos e meio, eles ficavam lá, vivendo aquele momento, e até que então eles iam para a presença do rei. E o rei então avaliava e conversava e começava a criar um bate-papo com esses meninos, e eles traziam as informações. E ele disse: olha, por 10 dias você vai ver que vai dar diferença, pode vir, pode deixar que aconteça. Aí ele conquista o rapaz dá essa opção para ele. Por 10 dias ele não come nada de comida, come essa dieta, e ele ensina uma coisa para aquele rapaz, para aquele público que estava ali lhe olhando, tanto os companheiros de exílio, quanto as pessoas que tinham que cuidar da alimentação deles e da estrutura deles. Ele ensina uma coisa que é a primeira característica que eu vejo em Daniel: integridade. O jovem cristão íntegro, nós estamos à busca. Integridade. Não é porque ele comeu ou não comeu. Ele consegue mostrar para aquele pessoal que estava ali cuidando que ele era diferenciado. Que ele era íntegro. E o que é íntegro? É alguém inteiro. Que Daniel era inteiramente ligado ao seu Deus. Que Daniel era inteiro, que mesmo os jardins suspensos da Babilônia, mesmo estando num palácio real, mesmo tendo oportunidades fantásticas de aproveitar de todo aquele luxo, e eu creio que ele ficou só 10 dias comendo legumes. Desses 3 anos e pouco. Depois ele continua comendo os manjares. Mas ele faz uma ação para mostrar para a volta dele a sua integridade. O seu posicionamento. E já de cara, mostrar que alguém inteiro perante Deus, íntegro, que se apresenta inteiro perante Deus, Deus age nesse ser e é visível nas pessoas que estão à sua volta. Primeira
característica de Daniel é essa integridade. Ser inteiro, meu querido. Não seja um jovem meia boca. Não seja um crente pela metade. Seja um crente. Há poucos dias eu contava para alguém uma história que eu ouvi de um pastor, que certa feita alguém sonhou e contou para esse pastor que ele estava em cima de um muro alto e disse que à sua direita estava Satanás e os seus anjos e a sua turma, no sonho dele. E no seu lado esquerdo estava Deus e os seus anjos. Ali estavam os anjos de Deus, Jesus, ali, na expressão que esse sonho dessa pessoa. E diz que aquela turma ali, que os anjos de Jesus e aquele povo dizia: desce, vem, desce para cá, aqui é o teu lugar, vem estar conosco, sai daí. E aí diz que Satanás e a sua turma estavam lá de festa. E olhavam para ele de vez em quando e nem atenção davam. E aí ele pergunta para o pessoal que estava ali chamando: mas vem cá, por que vocês estão tão eufóricos me convidando para mim ir para lá? Por quê? Porque nós queremos que você se salve, que você venha para cá. E aí ele se vira para o lado de Satanás e diz que ele diz assim: e vocês, o pessoal de cá está me convidando, está insistindo comigo, e vocês por que não convidam? E daí diz que alguém disse de lá: quem está em cima do muro também é nosso. Quem está em cima do muro também é nosso. Sério, né? Integridade fala de ser inteiro. Inteiro ao Senhor. De se entregar por inteiro. É um momento que está fechando essa parte frontal do nosso cérebro. Aí, até os 25 anos, segundo a psicologia e a anatomia humana, fecha essa parte, cresce os neurônios aqui. E essa parte frontal é aonde funcionam as emoções do ser humano. É o córtex frontal, é onde estão as emoções do ser humano. E geralmente ela começa a crescer e a fechar e encerra aqui com 25 anos. Então eu estou falando aqui hoje mais para os jovens, né? Então é um momento que há uma turbulência de emoções. Há uma inquietações, há muitas perguntas, há muitos projetos, há muitos sonhos. E às vezes não há nem projetos e não sonhos, mas há inquietações. O que vai ser? Quem sou eu? Quem serei? Quem já passou por isso sabe, quem está passando por isso vai me entender mais ainda. E os adolescentes mais novos se preparem para esse momento. E todos passam. Mais curto, mais espaçoso, todos passam. Mas queridos, esse bumerangue das emoções, essas inquietações não podem nos distrair da integridade, de ser inteiro perante Deus, de ser um homem, de ser uma mulher, de ser uma pessoa que se dá por inteiro ao Senhor. Não confundam, e vocês com o tempo a gente vai ensinando, não tem como trabalhar isso hoje, mas não confundam ser íntegro com ser aquela pessoa religiosa que tem que estar só fazendo ativismo religioso, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 3 vezes dentro da igreja, e não consegue ser inteiro. Não é a religiosidade. A inteireza é como você se porta perante Deus. É como você se entrega para o seu reino. Outra característica de Daniel, que o jovem precisa, é a tal da paciência. É só os jovens que precisam, né? Nós que branqueamos os cabelos já não precisamos mais de paciência, né? Todos nós precisamos. E a paciência, eu já trabalhei em outros momentos aqui, e eu vou ser bem objetivo, né? Eu entendo que paciência vem de duas sentenças no português: paz e ciência. Estar ciente da prova, mas estar em paz. E o príncipe da paz é? E o príncipe da paz é? E o príncipe da paz é?
e é Ele que dá a paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não os a dou como o mundo a dá. Jesus dizendo isso. Essa paz vem do alto. Em inúmeros casos de Daniel, durante a sua história bíblica, nós vamos ver nele evidenciado essa característica da paciência. Observe que por 3 vezes, ou melhor, por 3 reis, Daniel serviu: Nabucodonosor, Beltesazar e Ciro. E ao servindo esses 3 reis, em vários momentos ele foi, a Bíblia conta de alguns, ele foi convocado por esses reis para que ele interpretasse sonhos, para que ele desse um posicionamento e direcionamento. E você vai ver que Daniel agia com extrema paciência. A primeira situação, Nabucodonosor mandou matar todos os profetas e os intérpretes enfim, mandou matar tudo. E a sentença chega aos ouvidos de Daniel. E quando Daniel se apresenta para o rei, diz: não, pede para que me apresente lá para o rei. Eu vou conversar com ele. Sentença de morte. O desafio estava ali. E Daniel não tinha ainda a interpretação. Quando ele diz isso. E ele vai até o rei, e o rei diz: e daí? Vai me dizer o que está acontecendo? E ele diz. Na terceira vez que ele é interpolado no texto bíblico, para trazer também uma revelação, diz o texto que o rei conta então para ele o seu sonho, e a Bíblia diz que ele fica por 1 hora, sentadinho, no seu cantinho, sem falar com ninguém. Para nós até parece normal isso, ficou por 1 hora. Se você conhecer a cultura babilônica, ninguém ficava quieto perante o rei. Tinha que ter as suas respostas. Não podia deixar de fitar o rei enquanto estivesse na presença dele. Existia até funcionários do rei que seguravam o queixo das pessoas para que olhasse para o olho do rei. Dentro da estrutura milenar ali. Quem estudar a história vai ver isso. Mas ele era paciente. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Nós sim profetizamos e sonhamos com jovens da AD Campo Novo, pacientes, em paz, mesmo nesse bumerangue de emoções, mesmo nesse ambiente turbulento em que vocês estão. Terceira característica de Daniel: capacidade de adaptação. Imagina, ele saiu de um ambiente totalmente diferente, colocado em um ambiente hostil, prisioneiro, língua diferente, costumes diferentes, Deus diferente, cultura. Imagina. A tendência de quem chega numa situação dessas é frustração, angústia, depressão, autocomiseração. Ai, meu Deus, o que eu fiz para acontecer isso comigo? Quantos de nós caímos nisso, né? Ei, Deus nos coloca às vezes em alguns lugares áridos. Deus pode te colocar, querido jovem, querido irmão, em alguma situação complicada, permitir que tu chegue lá. Deus às vezes te leva em um ambiente complexo, desértico, porque Ele quer salvar alguém naquele deserto. Você já está salvo, você já está em Cristo. Ele quer usar você naquele ambiente
Agora é preciso se adaptar. Eu acho lindo o Felipe. A Bíblia diz para Felipe: Felipe, sai daqui de Samaria e vai para uma estrada que está deserta, que ninguém usa. E ele simplesmente levanta e vai para essa estrada. E ele está lá naquela estrada deserta. E dali um pouco passa uma carruagem. Essa carruagem, ele ouve que dentro daquela carruagem tem alguém lendo a Torá. Por que ele ouve que tem lendo alguém? Imagina uma carruagem andando e ele ouve alguém lendo a Torá. Porque também todo o prosélito, todo o convertido ao judaísmo, ele era ensinado a ler a Torá em voz alta. Porque ele era infante no conhecimento da lei, e para que alguém que lhe ouvisse pudesse corrigi-lo. Todos os 5 primeiros livros da tua Bíblia, a Torá, no hebraico, ele tem notas musicais, que foram adaptadas para cantarolar a Torá, para ficar mais fácil de gravar. Depois os cursinhos pegaram essa ideia e ensinaram nós a gravar as fórmulas cantando. Né? Por isso ele ouve que está lá o menino, o moço etíope, lendo a Torá em voz alta. E ele se adapta à situação. Qual é a adaptação dele? Correr para alcançar a carruagem. Carruagem viajando a velocidade de cruzeiro, né? Do cavalo que estava conduzindo. E ele corre e alcança e se adapta à situação de alguém caminhante que não tinha condições de parar uma carruagem tão importante, pois a carruagem que carregava, com certeza, tinha cavaleiros atrás, cavaleiros à frente, protetores, porque esse homem nada mais, nada menos era que o ministro da fazenda de Candace, a atual Etiópia hoje. E ele grita lá: tu está entendendo o que você lê? Ele disse: como que eu vou entender se não tem ninguém que me explica? E aí para a carruagem, aleluia. E ele entra e ensina aquele homem, durante a viagem, adaptabilidade. Está entendendo? Aleluia. Muitas vezes, meu querido, você pensa assim: por que eu estou aqui? Por que dessa situação? Por que tu me trouxe para cá, Senhor? Está tudo diferente. Ei, se adapte. Se adapte. Mas não esqueça do propósito. Ele se adaptou ao sistema. Ele conseguiu viver muito bem na Babilônia. Ele se destacou na Babilônia. Ele foi um jovem alvo de ações contra, mas também de louvores do próprio rei. O rei dependura, um dos reis dependura no pescoço dele um colar de ouro, que segundo alguns estudiosos hoje, daria para comprar algumas Ferrari. Mas ele se adapta àquilo e nunca esqueceu do seu propósito. Nunca esqueceu do seu propósito. Quarta característica que eu enxergo de Daniel: a coragem. Que homem de coragem. São vários os momentos que a gente vê desse menino, desse jovem, desse moço se posicionando com muita coragem. E coragem não é loucura, né, pessoal? Não confunda coragem com loucura. Às vezes as pessoas têm uma loucura, fazem algumas coisas exuberantes, absurdas, perdão. Não, coragem é você estar com força, dominando as suas emoções,
ciente do desafio, mas dizendo: eu vou fazer. Coragem tem que ter ciência do desafio, mas eu vou fazer. Porque às vezes a gente tem coragem, mas naquele que está no lado da gente, né? Vai para dentro da vila complicada lá, e daí está o Júnior grandão do lado, o cara diz: agora é corajoso. Ou com o Valadã aí, que tem experiência na brigada, agora eu tenho coragem. Coragem na experiência dos outros. Daí não é coragem. Mas coragem é você estar ciente do que é o problema, do que é o desafio, mas estar pronto para chegar lá. Daniel estava. Em vários momentos esse menino, esse moço, ele se apresenta e faz algo corajoso. E não é só ele orar lá quando foi para a cova dos leões. Observe, leia Daniel. Hoje eu li 2 vezes o livro de Daniel ligeirinho para poder me lembrar de algumas coisas. E nesse momento eu vi tantos momentos de coragem desse jovem Daniel. Outro ponto: fé e devoção. Precisa ter fé, né? Para dizer assim: ei, deixa eu te contar a história. Precisa ter fé para dizer: ei, eu vou comer só legume por 10 dias. E vou ficar melhor que o pessoal que está comendo uma ração bem completinha. É fé, né? Mas devoção. Porque os companheiros dele, os opositores dele, sabiam, já tinham identificado, que por 3 vezes por dia, durante todos os dias, 3 vezes por dia, ele estava orando e conversando com seu pai. Devoção. Querido jovem, quanto tempo? Não me responda. É para ti. Quanto tempo? Ou melhor, vamos ser mais brando com vocês. Consegues fazer o teu devocional todos os dias? Querido jovem, você tira um tempo sozinho com Deus todos os dias? E um tempo sozinho com Deus e um devocional não é aquela oraçãozinha da manhã que você dobra meio corpo só, né? Um joelhinho lá e já sai e diz: oh meu Deus, obrigado pela noite, que eu dormi bem, muito bem, um dia, Senhor, e me ajuda durante o dia, e já sai escovando os dentes. Não é errado ter esse momento. E eu dificilmente de manhã eu faço uma oração, mas eu digo: bom dia, Jesus. Cheguei de uma noite descansado por ti e vamos começar uma prosa. E geralmente eu encerro ela quando eu vou dormir. Porque que coisa chata, não sei para vocês, mas para mim, que coisa chata é quando a gente fica aí 2, 3, 4 horas com alguém no lado e a gente não conversa, né? Um dia eu sentei para uma viagem de ônibus de dia, uma viagem de umas 8 horas, e aí sentei ao lado de uma pessoa e disse: hablas espanhol? E ela disse: não, muito bueno, que bom, então vamos poder conversar em português na viagem. Eu também não hablo. Né? Porque é complicado. Você já imaginou você trabalhar o dia todo com alguém e esse alguém não te dizer nada, não conversar, não se comunicar contigo? Não é difícil, né? É complicado? Ou tu acha que isso é certo? Tem casais que tomam chimarrão de manhã assim: tó, tá, tó, tá. Mas é porque dormiram virado à noite, né? Queridos, deixa eu te dizer, olha para mim. Quem que mora aí contigo? Quem que está contigo todos os dias? Todos os minutos, todos os segundos?
Espírito Santo não está contigo aí? Você está lá, levantou de manhã cedo, vai escovar teu dentinho. Quem está lá no teu ladinho, contigo? Você está tomando teu café, fazendo teu jejum. Quem está contigo? Agora fica complicado, né, jovem? Quando você está na internet, quem está contigo? Quando você está assistindo aqueles videozinhos lá, quem está contigo? Ele está ali. Certo dia eu fui interpolado num evento, uma reunião que eu estava palestrando só para jovens. E alguém me colocou, meio que se posiciona lá para mim. Olha, pastora, uma pergunta aqui. Cientificamente, psicologicamente é comprovado e etc e tal. E trouxe todo um embasamento para me dizer assim, não, porque a masturbação é algo normal do ser humano. Então o jovem, o adolescente deve praticar dentro da normalidade da psicologia. Ok. Eu disse, não, beleza, tranquilo. Fique bem à vontade para fazer, mas antes de começar a fazer, diz, Espírito Santo, eu vou fazer. Ele está ali. Aí se você se sentir à vontade com ele, ou tu tem coragem de dizer, Espírito Santo, sai um pouquinho aí agora. Ele está junto. Ele está presente. E aí, qual é o nosso devocional? Conversamos com ele. Pastor, meu dia é corrido. Eu levanto cedo, eu trabalho. Sim, ok, beleza. Mas não esqueça que ele está ali. Você pode conversar com ele durante as tuas horas de folga, os teus momentos ali. Enquanto você faz alguma atividade que não precisa de muita concentração. Mas tire um tempo por dia com o amado Espírito Santo. Devocional. Ele tinha esse perfil, ele tinha essa característica dele, da religião dele, de 3 vezes por dia, na primeira hora, na hora nona e na hora sexta. Na primeira hora, na hora sexta e na hora nona. Era o hábito de maioria dos israelitas, e aí até hoje são. Mas eu e você precisamos ter um devocional, não sei que hora, mas é importante. Outra característica desse homem, humildade e excelência de espírito. Ele assume ao ponto que o rei diz assim, olha, eu vou te dar tudo isso. Ele diz, não precisa disso. Segura, esses ouros, esses pertences não precisa, fica tranquilo, não quero isso. E se você observar toda a história dele, ele assume reino, ele assume, governo. E ele continua com a intimidade com os seus companheiros. Quando ele recebe a primeira autonomia, o primeiro poder ali, que Nabucodonosor entrega para ele, o governo, deixa ele como um presidente, e ele diz, tem 3 amigos lá embaixo, que não sabem revelar sonhos, mas que são íntegros. E eu vou lá buscá-los. Eu vou lá buscar eles, porque eu quero eles comigo. Humildade, excelência de espírito. Um homem que buscava a excelência na sua espiritualidade, no seu ser. São características de um jovem íntegro e disponível. Última característica que eu vou passar hoje. Eu não quero exaurir o tema, e não posso, né? Eu estou só dizendo pontos que eu quero que nós vamos oferecer para todos os jovens, homens e mulheres desse campo, inúmeras capacitações, cursos, para que nós possamos chegar a esse ponto. Palavra, nas terças, nós vamos continuar ensinando aqui, insistindo e ensinando, para que vocês sejam capacitados cada vez mais. E que as potencialidades de cada um fiquem evidentes. E nós possamos usar você dentro das tuas potencialidades. Nós possa conduzir vocês dentro das potencialidades de vocês. E aí sim, meus irmãos, o reino de Deus será expandido de uma forma volumétrica, poderosa, grande em nosso meio. Você quer isso? Eu sonho com isso. Aleluia.
boa consciência perante Deus e os homens. Olha a característica que eu anotei aqui. Ele tinha uma boa consciência perante Deus. Porque a tendência, meus irmãos, é que quando a gente é levado para uma situação difícil, ou está numa situação complexa como a de Daniel, há uma tendência de o inimigo se aproveitar dessa situação e querer jogar alguns dardos em nós. E dizer assim: mas como? Tu está em Deus? Tu é crente? Como é que está passando por isso? Ah, mas você não merecia isso? Ah, mas você fez tudo certinho. E eu já falei para vocês aqui que o diabo planta essas coisas na primeira pessoa, né? Eu não merecia isso. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo assim. Ei, ele tinha uma boa consciência. Ele sabia quem ele era em Deus. Ei, você e eu precisamos saber quem somos em Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz para que nós alcançássemos a salvação, o perdão dos nossos pecados, e a todos os que nele creem, ele deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Eu e você precisamos ter essa consciência, somos filhos. Nós temos um Pai. E é Ele. É um Pai todo-poderoso, um Pai cheio de misericórdia, um Pai bondoso, um Pai fiel, um Pai justo, um Pai santo, um Pai maravilhoso. E esse Pai sabe o que faz. E esse Pai sabe até onde você pode chegar. Tenha essa boa consciência perante Deus. Se eu e você tivermos uma boa consciência perante Deus, se eu e você estiver ciente de que Deus é o nosso Pai e nos dirige, nos orienta, e estivermos alinhados à perspectiva divina, é natural termos uma boa consciência perante os homens. É natural. As coisas vão acontecer ao natural. E Daniel tinha isso. Essa boa consciência. São características, meus irmãos, que um jovem, uma jovem senhora, um jovem senhor, um adolescente, um jovem precisa buscar essas características. E elas estão disponíveis para quem tem uma vida em Cristo. Para quem vai atrás, quem busca. Dentro do nosso os valores que estamos buscando, nós separamos uma para os adolescentes. E nós estamos buscando também adolescentes adoradores, inconformados com o mundo. Adolescentes adoradores e inconformados com o mundo. E me permitam os adolescentes que aqui estão, hoje eu vou falar com vocês com o meu coração. Nem vou teologar e nem tenho texto bíblico para vocês. Eu quero falar com vocês com o meu coração. Queridos adolescentes, eu já andei em alguns lugares e eu recebo pessoas, e já recebi aqui, e aonde eu ando, eu andei em alguns presídios, eu já recebi essa informação, e muitos me dizem assim: pastor, eu fui da escolinha bíblica dominical. Pastor, eu vinha na assembleia quando era adolescente. Recebi pessoas aqui em Campo Novo já alcoolizados. Uma pessoa veio correndo me pedir: pastor, me arruma R$20. Tem um traficante ali, eu preciso pagar, senão ele vai me matar. Eu disse: sim, eu vou te ajudar. Mas por que tu está nessa? Eu não sei, eu entrei nessa vida, mas eu conheço essa igreja. Eu já tive ali naquelas salinhas.
A minha mãe me trazia, adolescentes, presta atenção nisso. Eu já preguei em presídios, grandes e pequenos. E infelizmente muitos daqueles presidiários, um grande número, estiveram nas igrejas quando crianças e adolescentes. O que eu quero que vocês entendam, queridos, que vocês precisam aprender a adorar ao Senhor. Eu percebi, busquei tanto e entendi isso, que o adolescente, na sua fase de adolescência, ele pode aprender a teologia, não é errado. Ele pode aprender e deve aprender os conhecimentos básicos do cristianismo, e não é errado, é importante. Mas ele precisa ser incentivado pelos pais, pelos pastores, pelos líderes, pelos obreiros, para que eles aprendam a adorar a Deus. Porque quem adora se coloca no seu devido lugar e coloca Deus no seu lugar. É uma fase que a psicologia nos mostra que eles estão muito maleáveis. É uma fase que as emoções estão à flor da pele, os neurônios e também os hormônios. E que eles não conseguem fazer, queridos, eu sei que vocês não conseguem fazer uma balança completa da santidade, da intimidade, do relacionamento. Não consegue. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aprendam a adorar a Deus. Tire tempo para glorificá-lo, para exaltá-lo, porque é essa intimidade que vai fazer a diferença. Queridos adolescentes, olhem para mim. Tinha um menino que tinha por hábito adorar a Deus. Ele viveu numa fase da história em que o sacerdote não conseguia ensinar mais. Ele viveu numa fase na história que o sacerdote tinha perdido a visão espiritual. Adolescente, ele viveu numa fase em que os filhos do sacerdote se prostituíam dentro do templo. Queridos adolescentes, esse menino viveu ali. Mas uma coisa ele aprendeu, e não foi com o sacerdote, foi com a sua mãe: a adorar a Deus. Porque a adoração leva para a intimidade. Aleluia. A Bíblia não narra esse detalhe, mas eu tenho ciência minha de que Samuel, antes de dormir, quando ele vai lá e confere a última lâmpada do templo, que era para manter acesa, e coloca e abastece a lâmpada para que ela se mantenha acesa, conforme Levítico capítulo 6 e versículo 13, e volta para o seu cantinho para descansar. Eu tenho a plena convicção que ele vai, aleluia, e lembra sim da sua mamãezinha e daquela oração de adoração que ela fez quando ela se sentiu grávida dele, e ele adora o Senhor. E dali um pouco ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. Aleluia. Querido adolescente, adore, renda a tua adoração ao Senhor, que Deus sabe conversar contigo dentro desse bumerangue de hormônios, de bagunça emocional, espiritual, que nós entendemos e sabemos disso, mas não conseguimos conversar contigo. Os teus pais não conseguem conversar contigo nesse linguajar que você precisa entender. E não é porque nós somos fracos, não é porque nós somos indiferentes a vocês adolescentes, é porque realmente é um processo difícil. Mas faça uma coisa: adore, tenha intimidade, porque quando isso acontecer, você será inconformado com o mundo.
Samuel não diz assim: ei, mas os filhos de Levi faziam, eu posso fazer. Eu fui criado com uma mãe que dizia assim, que eu dizia: mas todo mundo faz. Ela disse: mas você não é todo mundo. Ah, mãe, mas o fulano pode, mas você não. Deixa eu te dizer, já, adolescente, você não é todo mundo. Você tem um pai que te ama e que te entende dentro desse contexto. Adore Ele. Adore Ele. Tenha uma vida de adoração, que Ele vai te encher de coragem, de sabedoria, e daqui uns dias você passa de fase, e aí sim vai ser bem mais fácil você ser um jovem íntegro, porque você vai trazer uma bagagem já da tua adolescência. Nós estamos sonhando em construir, se Jesus não voltar, em construir uma geração diferenciada para Campo Novo, para São Martinho e para o Braga. Eu sou doido e corajoso. Eu não tenho medo de incentivar vocês, porque sim, é só nós. E eu não estou tendo orgulho religioso aqui. Eu estou dizendo, é só nós que vivemos a palavra, que podemos mudar uma sociedade. Não há governo capaz de mudar a sociedade. Não há treinamentos humanos, coach, que mude uma sociedade. Pode mudar algumas pessoas e eu não sou contra. Não há pregações que vai mudar um contexto social. Mas uma igreja poderosa em Cristo, com crianças, jovens, adolescentes, homens novos e velhos, mulheres novas e velhas, imbuídos numa só fé, num só espírito, num só propósito, cheio da presença do Senhor, muda sim a cidade inteira. Eu creio nisso, eu confio nisso, e eu declaro sobre nós isso. Mas nós precisamos, queridos, sair da zona de conforto. Como é fácil nós nos acostumarmos na zona de conforto, sim ou não? Não é fácil a gente sair dela, mas a gente precisa sair. Deus te colocou aqui. E Deus te colocou onde você está, para fazer a diferença. Que idade, não interessa a idade que você tenha, meu querido. É onde você está inserido que você pode mudar o ambiente. Daniel, ele muda contextos, ele muda a história, aonde ele estava. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Se nós ouvirmos, entendermos e vivermos a palavra e adquirirmos essas características, nós teremos de Deus, coisas grandes. A tendência, o normal dentro desse contexto hoje de evangelho pós-moderno é de as igrejas vender as coisas grandes para você adquirir poder. Venha porque hoje é o dia da prosperidade. Venha porque hoje é o dia de tu tomar posse da chave do carro novo, e da casa isso, e da casa aquilo, e etc e tal, em coisas. Deus pode dar tudo isso para os seus filhos, e quer dar, mas isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Ele quer dar para ti o domínio espiritual
do lugar onde você está inserido. Está entendendo isso? Querido jovem, Ele quer dar esse domínio espiritual lá na faculdade onde você está, lá na escola onde você estuda, lá no trabalho onde você está inserido. Deus quer te dar esse domínio espiritual. Basta eu e você ser íntegro. Basta eu e você buscar essas características. Esse nosso viver íntegro faz nós ter essas promessas de domínio espiritual. E aí você muda o ambiente. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos... O ministério já vai cantar. Eu pedi vocês ficar em pé para vocês descansar as cadeiras, tá? Porque já eu me adiantei, falei demais já. Queridos, olha para mim. Esse domínio espiritual, ele está à nossa disposição. Esse domínio espiritual, meus irmãos, está disponível para os filhos de Deus. E é lá onde você está inserido que você vai dominar. Mas para dominar, meus queridos, você precisa estar cheio de Deus. Você precisa estar dominando a si próprio. Queridos e queridas, exceto algumas atividades profissionais que são totalmente fora dos princípios da palavra de Deus, exceto estas, qualquer atividade profissional que você estiver desenvolvendo para alcançar os teus recursos, para ter a tua renda ali naquele ambiente, você poderá ter o domínio espiritual sobre. Ah, pastor, aonde eu trabalho sou só eu de crente. Ah, eu luto sozinho. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo: pastor, hoje eu estou sem força, sem graça, eu não vou nem nos cultos mais, porque eu estou lá no trabalho onde eu estou lutando sozinho, não tem ninguém crente lá. Tu não sabe a dificuldade que tem. Ei, deixa eu te dizer, aleluia, se tem nenhum crente lá, é o momento de você entender que há possibilidade de todos aqueles aceitarem a Jesus no intermédio de você. Mas toma o domínio espiritual. Toma esse domínio nas tuas mãos. Deus te deu. Te encha de intimidade com Deus. Viva uma intimidade com Deus e tome aquilo por fé, aquele ambiente. Faz tempo que eu parei de trabalhar no secular, uns 16 anos. Eu fui trabalhar numa empresa, e trabalhei anos numa empresa em que havia dificuldade de ser um crente ali dentro. Portanto, os domínios espirituais malévolos, aqueles maus costumes, de ações, de prostituição, de engano, de todas essas coisas. Mas Deus me encheu de graça, e eu tomei o domínio daquela situação. Deus me deu. Aleluia. E hoje o dono da empresa está servindo a Jesus conosco. Que era a pessoa que mais me dificultava, era o filho do dono na época. Era o velho, ainda trabalhava, ele era o rapaz que andava conosco, fazendo crítica, incomodando. Mas em nenhum momento eu cedi. Eu tomei o domínio espiritual. E hoje a gente conversa e ele é cheio de Jesus, batizado no Espírito Santo. Ele, a sua esposa, os seus filhinhos seguem a Cristo. Meus outros colegas me ligam, às vezes: ó, pastor Amos, pastor, agora me batizei. Oh, Amos, alguns ainda céticos, que eram céticos e com dificuldade, me ligam: ora por mim, por tal situação ou por outra. Ah, meus irmãos, aquelas notas fiscais que os vendedores trocavam lá com valor maior, parou de acontecer na empresa, porque quem andava comigo sabia que tinha que ser o valor certo.
não porque eu sou alguém melhor, é porque eu tomei, pela fé, o domínio espiritual do ambiente aonde eu estou vivendo. Você tem coragem de hoje, agora, feche teus olhos, e eu quero que você mentalize aí com os teus olhos fechados, aonde você está inserido. Quem são as pessoas e que ambiente é que você está trabalhando e convivendo? Quem são as pessoas que estão à tua volta? E comece a identificar pela fé que espíritos. Diga: Senhor, me dá discernimento. Me dá discernimento. Comece a orar já decidindo: me dá discernimento. Quem chega lá na tua loja onde você atende, na empresa onde você está atuando, quem chega, os teus clientes, enfim, os colaboradores, diga: Senhor, me dá discernimento. Eu quero conhecer esses espíritos. E você vai dominar. Oh, aleluia, eu creio. Eu creio que o Senhor tem poder para encher você do Espírito Santo nesse ambiente hoje. Te encher da glória, da presença, e mostrar para você com sabedoria, com discernimento, quem são as áreas que você precisa ajustar para dominar no mundo espiritual. Você foi chamado, querido jovem, querido irmão, querida irmã, para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para dominar, para ter poder sobre as hostes infernais da maldade. Você foi chamado para controlar essa situação. E se por acaso acontecer como Daniel, de você estar lutando, fica um dia, fica 2, fica 10, fica 21, e pode saber que virá o anjo do Senhor no momento oportuno e dizer: Daniel, eu estava lutando por você, você não via, mas eu estava em guerra por ti. Aleluias. Começa a tomar pela fé, começa a dominar aí, querido, pelo poder do Espírito Santo. Se posiciona, o ministério vai adorar. Enquanto isso, eu quero que você fique aí na presença do Senhor, imaginando, olhando. Por quê? Porque Daniel, a Bíblia diz que ele era um homem de visão.